E aí, pessoal, Camina Samurai Pio na área com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu estarei falando, na verdade, lendo um texto aqui do Fúria e Tradição. No caso, eu vou ler o texto todo e aí eu vou dar minha opinião e depois vocês dão suas opiniões aí nos comentários. Vai ajudar bastante. Vamos lá. Grande parte das Pandorinhas podem ficar com raiva de assistir esse vídeo, mas ele representa a forma que os homens desejam ser tratados. A submissão bíblica da esposa ajuda o marido a ser o homem que ela precisa que ele seja. É comum ouvirmos os cristãos falando sobre submissão bíblica, o que provoca o repúdio imediato da maioria das pessoas. Mas o que tenho notado é que quase ninguém sabe o real significado dos termos submissão segundo os preceitos bíblicos. E menos ainda sabem os motivos que levam a ela. Nem têm ideia das obrigações que o homem também possui para com sua esposa. Então, pensando nisso, vamos falar um pouco sobre o que é a submissão bíblica e como ela ajuda o homem, a ser o homem que a Pandorinha precisa que ele seja, o que realmente significa submissão, justamente quais são as obrigações requeridas do marido. Da mulher é requerida a submissão, do homem é requerida o sacrifício. O homem deve morrer por sua Pandorinha, por sua esposa, se for necessário, e qualquer pessoa honesta entende a diferença de pesos sobre essas situações. Imagine um homem que deu tudo de si a ponto de adoecer de tanto trabalhar para construir um patrimônio. E se a situação pedir, ele precisa dar a sua vida pela sua esposa. Ele nunca irá aproveitar de nada pelo qual dedicou a sua vida para construir, enquanto a sua esposa está livre para aproveitar disso e refazer a vida com outro homem que irá também aproveitar do que o marido deixou. Parece justo? Não, mas é assim que as coisas são. Se os homens abraçam esse voto com dignidade, por que não recompensar com a submissão até que chegue o derradeiro momento de que ele entregue a sua vida para protegê-la? Não é isso que criará significado para a vida de ambos? A vida do homem é nunca saber quanto tempo mais ele pode viver. Então, a sua esposa demonstra o amor pelo marido dessa forma, pois ambos sabem que a qualquer momento o sacrifício do marido será requerido. Então, ela honra o tempo que esse homem tem ao seu lado. E é por isso que é importante esclarecermos o que significa submissão. Eu costumo dizer que é discordar com amor. Veja, os homens são motivados a buscar posições hierárquicas e defendê-las de uma forma que as suas esposas não sentem a necessidade, pois não vivem na mesma competição constante e sensação de ameaça que vivemos. Então, qualquer coisa que o homem perceba como uma tentativa de afetar a sua posição é sentida profundamente e gera uma reação de acordo. Então, se sua esposa discorda do seu marido e diz que ele está errado, ele encara isso como uma afronta. Então, a forma mais sábia da esposa contornar isso é usando o que chamamos de reforço positivo, onde ela diz: meu amor, eu acho sua ideia muito boa e vamos fazer como você decidir. Mas e se fizermos de uma outra forma aqui? Eu acho que dessa forma iria ser mais fácil e todos veriam melhor a sua capacidade. Perceba que ela discordou, ofereceu outro caminho, mas fez isso de forma a deixar o marido com a sensação de controle e ainda disse que ele fizesse da forma dela. As capacidades de liderança dele que seriam elogiadas e vistas. Dessa forma que as esposas conseguem guiar os maridos e levá-los a fazer o que elas querem, apresentando a discordância com amor, e não com enfrentamentos. Sempre que um homem sente que estão tentando lhe dar ordens, ele irá se fechar e, além de não ser o que requerem, frequentemente ele vai fazer o contrário do que disseram. E por isso que é contraproducente que uma esposa cujo marido passa muito tempo no videogame brigue para que ele deixe de jogar e passe mais tempo com a família. Quando ela faz isso, apenas o leva a ir contra o que ela disse. A melhor forma é oferecer ao marido um ambiente familiar mais agradável que os jogos podem. Isso vai levar naturalmente a ficar com eles.
Então, a submissão não é obediência cega, nem opressão, nem agressão ou imposição. Não é um fardo. Não é ser uma serviçal que atende o seu marido e todas as suas vontades. Não é ele pedir um copo de água enquanto ele está sentado vendo TV e ela está ocupada tendo que largar tudo para servi-lo. Mas é viver de acordo e estimular o esposo a ser um líder de família. É quando o esposo tomar decisões, confiar em sua capacidade de guiar a família para o melhor e, caso discordar, fazer isso com amor para orientá-lo, sempre com carinho, deixando a palavra final com ele, pois ele dará a vida por ela. Muitas pandorinhas crescem sob a visão enganadora de que elas não devem depender de homens para nada, e por isso tentam tomar a frente de todas as coisas do dia a dia, acreditando que agir assim as torna mulheres fortes. Mas esse comportamento possui um efeito colateral e prejudicial sobre suas relações. O homem, quando não se sente necessário, tende a se afastar, se torna apático, criando uma distância emocional e, depois, física. Ele se ressente mesmo sem perceber de ter seu lugar usurpado. Então muitas pandorinhas irão reclamar de seus maridos, acusando-os de não fazer nada e deixando-as sobrecarregadas, mas não percebem que isso é um efeito colateral do próprio comportamento que elas fazem para com seus esposos. A pandorinha, quando permite que o homem age, tome atitudes, resolva os problemas, está ensinando esse homem a ser másculo e viril, cultivando nele as características que são importantes para a manutenção saudável da relação. A submissão da esposa ajuda o homem a ser mais homem e principalmente o homem que ela precisa ter. E nenhum homem deve casar com uma esposa se ela não for submissa ou terá sua vida transformada no inferno. E aqui ele faz o seu merchandise e coisa e tal, blá 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 blá. Assim, eu vou fazer um vídeo futuro sobre isso também, já que o Camino aqui estudou teologia. Sim, o Camino estudou teologia. E acredite, o negócio vai bem mais fundo do que muita gente pensa. Mas na questão teológica é o seguinte. Ele falou uma coisa aqui que é muito certa. Claro que eu não concordo com tudo que está escrito aqui, afinal ele é o tradicionalzão. Ele é o tradicionalzão mesmo. Tipo, anos 40, tá? Da idade do meu bisavô. Assim, na sociedade, em todos os tempos praticamente, na sociedade humana principalmente, sempre foi requerido do homem, do macho, o sacrifício. Não é requerido dele o trabalho, não é requerido dele as coisas, é requerido o sacrifício. Sempre vai ser requerido do homem o sacrifício. Tanto que isso é um dos objetivos do Femimimi. Não é a destruição completa do homem, porque se tiver a destruição, a sociedade acaba e elas vão pro baralho. Porque elas só fingem que são independentes, mas no fim não são. O que elas querem é que seja cobrado do homem o total sacrifício e todas as outras benéfices sejam dadas somente às pandorinhas. Esse é o objetivo final delas. Transformar eles em escravos perfeitos. O problema é que, por alguma razão que eu desconheça, os seres vivos, e principalmente o homem, ele é um ser que não fica em gaiolas. Parece que nem Vocês conhecem o Gnu? Acho que, não me engano, é o Gnu. O Gnu não pode ser colocado em cativeiro, ele não pode ser colocado em jaulas, ambientes fechados, porque ele não consegue viver, ele enlouquece, ferra tudo. Ele só pode viver em campo aberto, só pode viver no seu ambiente natural. Ele só pode viver no seu ambiente natural. Assim é a mesma coisa com os caras, não importa o quanto emasculem, não importa o quanto façam e aconteçam. Os homens continuam sendo homens. O interior, lá no interior, vai apitar o tempo todo. Por isso que esse pessoal emasculado não consegue bater bem da cabeça, porque eles estão em constante confronto consigo mesmos.
Caiu no fone aqui. Eles estão em constante confrontos consigo mesmo. Você vê pela carranca, você vê pelo jeito até de falar, eles estão em constante confronto consigo mesmos. E no que tange a fala que eu falei, isso já explica muita coisa. Porque assim, como eu já dizia o Raccoon, o pessoal e coisa e tal, e principalmente, vamos aqui adicionar a Bíblia, do homem sempre foi requerido um que a mais das responsabilidades. Do homem sempre foi requerido um que a mais de esforço. Tanto que quando o homem e a mulher foram expulsos do Éden, Adão e Eva foram expulsos do Éden, o homem foi ligado à esposa e a vontade da esposa foi ligada ao do homem. Tanto que o pessoal fala, tipo, e o homem dominará sobre você, teologicamente falando, não é na versão mais antiga e original, porque, para quem não sabe, a Bíblia teve várias traduções, a Bíblia teve muitas coisas, e a depender da que você usa, você pode ter um entendimento diferente. Por exemplo, a King James, ela tem uma fala X. A nova ortográfica, que é a mais recente, se não me engano, ela tem fala X, ela tem fala X1. É a mesma coisa, é o mesmo sentido, só que escrito de uma forma diferente. E escritas diferentes geram, como é que eu posso dizer, entendimentos diferentes. E nisso, o sentido dominar pode ser traduzido tanto no sentido de força mesmo, mas também no sentido jejual, no sentido que as Pandorinhas elas teriam mais, como é que eu posso dizer isso aqui de uma forma que todo mundo entenda? Elas seriam mais, caraca, elas seriam mais reféns do prazer do bem bom que o homem dá. Acreditem, eu também fiquei estranhando quando eu ouvi isso. Eu tive que ler muito. Mas voltando ao assunto, do homem Deus requeriu que ele trabalhasse e que ele viveria do suor de sua testa e que ele deveria cuidar da mulher. Tanto é que muitos acreditam que isso na verdade é um castigo, mas não é um castigo. Porque lendo o contexto todo, a gente percebe que na verdade Deus puniu ambos, Adão e Eva, em equivalência. Cada um pela merda que fez, ou seja, dizer eu mesmo aqui, eu sou totalmente contrário à ideia de dizer que o culpado de tirar a gente do paraíso foi a Eva. Não foi. Todo mundo ali era culpado. Adão foi culpado, Eva foi culpada. Eva foi culpada por ouvir a serpente e Adão foi culpado por desobedecer ouvindo Eva. A serpente não foi com Adão porque ele não ouviria, mas ele ouviria uma pessoa próxima. Além do que, Eva era mais jovem que Adão, porque Adão foi criado primeiro. E é até engraçado pensar que, tipo, a Eva só foi criada por uma razão, porque Adão não era perfeito e ele se sentia só. Se alguém tiver coisa com Lilith, eu explico depois isso num outro vídeo. Mas, assim, Camila, por que você está explicando tudo isso? Porque isso dá um norte de todo o, digamos assim, processo de criação e desenvolvimento dos papéis relacionais. Não tipo o homem da relação, a Pandorinha da relação, não. Os papéis relacionais. Quem cuida da casa, quem traz o sustento, quem coisa e tal. Quem traz o sustento maior, quem é requerido sempre a provisão, a proteção e o sacrifício maior, sempre será do homem. Raramente ou praticamente nunca eu vi isso acontecer, de contrário. Caiu ali uma vassoura ali. É os gatos aqui de casa.
Enquanto da Pandorinha, o sacrifício que ela faz em compensação é menor, mas em proporção ela tem que ficar e cuidar e manter um ambiente, digamos assim, um ambiente saudável do lar. Tanto é que Provérbios já falava, a Pandorinha ideal é aquela que não só o seu marido confia, mas também tudo na casa e ao redor dela está em ordem. E você pode ver que com o passar da história, isso praticamente nunca mudou. Do homem sempre foi requerido o sacrifício maior. A Pandorinha sempre é dependente do cara na maioria das vezes. Mesmo hoje em dia, em que as relações estão uma droga, as Pandorinhas estão dizendo que não precisam mais da gente, elas são as que menos contribuem em casa, em número bruto e em proporção, já que podem até dizer que tem estudos que dizem que as Pandorinhas investem mais em casa. Mas se a gente pegar a proporção, já que o salário do homem é praticamente quase todo o gasto dentro de casa, já que as Pandorinhas, estatisticamente, elas controlam quase 80% das finanças da casa, fica fácil para elas gastarem mais coisas em casa, entre aspas, porque em proporção quem está gastando mais é o cara. Sobra uma mixaria pro cara, por isso que muitas vezes os caras só gastam em bebida, porque é o que eles têm para gastar. Eles sacrificam tempo, dinheiro e esforço. E mesmo quando uma Pandorinha, entre aspas, trabalha, não é requerido dela esse sacrifício de ter que dar tudo de si. Tudo de si. Tudo de si mesmo. Sem esperar nada em troca. Porque do homem é requerido isso e ele não pode reclamar, ele não pode ter nada em troca. Mas da Pandorinha, se ela fizer a parte dela, ela tem que receber a provisão. Do cara não, o cara tem que coisar, trabalhar e se ele recebesse o mínimo, ele teria que ficar grato, coisa que eu acho muito injusto. Afinal, o homem morre mais, trabalha mais, é o mais preterido, seja em causas sociais, seja em, como é que eu posso dizer isso, programas sociais, benefícios, ele é sempre o mais preterido, não é sempre prioridade para Pandorinha. Lá nos Estados Unidos, por um exemplo, teve um caso de um homem que ele teve o sigilo do banco de esperma dele quebrado, porque a Pandorinha não tinha como viver. E o governo quebrou o sigilo para ele pagar a pensão, sendo que ele tinha assinado um contrato que dizia que ele não tinha nada a ver com aquela criança. Porque sim, toda vez que você doa esperma, para quem ainda faz isso, que eu sou totalmente contra, tem que falir mesmo esses locais, já que é uma chance elas ainda tentarem fazer alguma coisa, fale logo esse local de uma vez. Mas aqueles que não podem coisa assim, que se dane, a gente não vai se sacrificar não. Quando você doa esperma, normalmente eles vão te dar um documento que você assina, que é o documento de anonimato. E tem lá um monte de coisas que você tem que assinar, tem que fazer e ler. Tipo, você não tem responsabilidade nenhuma sobre essa criança, mas você também não vai ganhar nada dessa criança. Você não tem direito de cobrar nada dessa criança. Você não tem responsabilidade nem jurídica e nem social com essa criança. Afinal, sempre na hora do aperto, eles vão apelar para a sócio afetiva. Então, quando você assina, você se torna literalmente um estranho. Só que lá nos States não, eles quebraram essa regra. Isso praticamente foi inconstitucional. Porque isso é violação de contrato. Ele poderia literalmente processar o Estado por isso. Eu não sei se ele processou, mas ele poderia processar o Estado, porque isso é quebra de contrato. E não é só um contrato municipal local, não. É um contrato federal, não importa
Isso é parte da Constituição, o direito à liberdade de propriedade. E a semente é propriedade do homem, já que vem dele. Se tratam o bebê como propriedade primária da mãe, então a semente é propriedade primária do marido. Tanto é que eles usam isso para dizer que o homem não pode dar palavra na hora de quitar ou não a criança. Lá nas Europas, é proibido o cara pedir teste de gravidez. Teste de gravidez, não, teste de DNA, se a pandorinha quiser. Se ele pedir, ele vai ter que enfrentar um monte de coisas para conseguir isso. Tanto é que lá na Europa, Espanha, essas coisas, lá o direito dos homens, literalmente é uma guerra que eles travam lá. Se vocês acham que tá ruim aqui, lá é pior. Porque aqui a gente ainda tem alguma coisa. Lá na Europa, essas leis que estão tentando aprovar aqui, já existem lá. O cara pode ser preso sob acusação e nem precisa esperar todo o trânsito em julgado. Ele pode literalmente ser preso. Tanto que lá já estão preocupados, porque os caras estão desistindo das relações lá, já desistiram praticamente. Para chegar no ponto de tentar criar um Ministério dos Homens, é no mínimo o poder dizendo, não, vamos tentar fazer alguma coisa porque tá ficando feio. Porque o homem sempre vai ser o mais ferrado da vida. Ele vai ter que prover, ele que vai ter que perder seu tempo, ele que vai ter que gastar o seu suado salário, que muitas vezes, dependendo do país, principalmente aqui no Brasil, não paga somente ele vai ter que dividir com outras pessoas, pelo amor de Deus. Para Pandora simplesmente querer pisar na cabeça dele quando ele quiser, não tratar ele bem. Não é só honrar o seu coisa, apesar de que, se a gente levar a questão do honrar a sério, é praticamente fazer o que está escrito. Não é só respeitar o seu marido, não, tem que honrar ele. Tem que ajudar a construir um ambiente saudável, coisa que os pandoreiros não querem. Afinal, eu duvido que na cabeça delas tenha algum ambiente saudável. Então, o que vocês acham desse texto? Eu achei um texto mais ou menos. Afinal, isso aqui é tradição a vero e eu não sou muito a favor disso. Mas deixem o que vocês acham aí nos comentários. Eu vou deixar o link Como é que eu posso dizer? Eu vou deixar o link da postagem aí embaixo, aí vocês tiram suas próprias conclusões. Aqui é o Camilo Samurai Pio, curtam, comentem, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo e até a próxima!